Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta. Você tá preparado? Você acredita que as mulheres assumem total responsabilidade pelos atos delas? Eu fiquei super de novo recentemente e eu tô vendo muito videozinho aqui na internet dos outros perguntando pros outros caras se o cara namoraria uma pessoa que é mãe. Desse assunto eu tenho prioridade pra dizer. Sabe por que vocês não se relacionariam com uma pessoa que é mãe? Porque uma pessoa que é mãe é muito cara. Vocês não estão entendendo, vocês não estão preparados psicologicamente nem pra poder suprir as necessidades sentimentais que uma mãe tem, muito menos isso aqui, ó, pra poder criar uma mãe e uma criança. Olha, você tem que ser muito homem pra poder assumir uma criança que não é sua, né? Porque pra poder assumir uma criança que não é sua, você tem que ter culhão, filho. Porque isso aqui, ó, é muito fácil de ser amado, mas vocês não estão preparados pra essa história. O mais bizarro é que a maioria dos caras que eu vi falando sobre essa trend de falar por que eles não ficariam com uma mulher que é mãe, eles justificam como se a gente fosse culpada do nosso relacionamento com o pai dos nossos filhos não ter dado certo. É, filho, até você tá discordando. Acontece que tem muito mais cara babaca por aí que não tá afim de se autorresponsabilizar pelas coisas que faz nesse mundo do que mãe disposta a largar o próprio filho com qualquer um. Seria muito mais fácil a gente não dar sequência na gravidez, a gente fazer qualquer outra coisa. Mas eu garanto pra vocês que nada compensaria tanto quanto ter um serzinho desse na vida da gente. E fala sério, pra que outro homem na vida? Pra que outro homem na vida você já tem esse? Alguém me explica o que aconteceu aqui? Já avisei que vai dar merda isso. Ai, gente, desculpa se eu gaguejar, porque eu não tô acreditando. Sabe aquele meme? Eu só acredito vendo, eu não acredito. Ela falou que você não teria culhão, que você não seria homem suficiente, que você não teria dinheiro suficiente para criar a mãe solteira e o filho dela. A pergunta que eu sempre faço, por que ela não teve esse nível de consciência, essa exigência toda antes de escolher um cara para fazer sexo? Tô triste. Não tem lógica, cara. Não faz sentido. Ô, gente, pensa comigo. Em nome de Jesus, pensa comigo. Qual que é o foco do casamento? Não é a descendência consagrada, tá escrito na Bíblia. Aí você, emocionado, você vai se envolver em outra família. O filho não é seu. Você não vai ter autoridade sobre essa criança. Você vai pagar um boleto de uma conta que você não fez. Gente... Aí vão dizer assim, não sei o que lá, você não é homem suficiente pra assumir um problema que não é meu? Não sou mesmo, não. Eu assumo só o que eu fiz. É claro. Por que ela não teve esse nível de consciência todo antes? E a gente aceita isso aqui? A gente acha que isso aqui tá correto, isso aqui é bonito? Que show da Xuxa é esse? Eu vou colocar de novo pra você ver. Aí eu vou comentar, vou colocar de novo, peraí. Eu fiquei super de novo recentemente e eu tô vendo muito videozinho aqui na internet dos outros perguntando pros outros caras se o cara namoraria uma pessoa que é mãe. Desse assunto eu tenho prioridade pra dizer. Sabe por que vocês não se relacionariam com uma pessoa que é mãe? Porque uma pessoa que é mãe é muito cara. Vocês não estão entendendo, vocês não estão preparados. Então quer dizer que ela inflou o preço? O preço aumentou? O preço antes era mais baixo, tava de graça? É. Aí não compensou, ela colocou o preço mais alto, foi isso? Logicamente, nem pra poder suprir as necessidades sentimentais que uma mãe tem, muito menos isso aqui, ó. Você vai pagar um preço, ela tá falando de dinheiro, não tá ou não tá? Você vai pagar um preço que a outra pessoa anterior a você não pagou. Isso aí é justo? Balança enganosa, peso diferente? Ou não? Tô mentindo? Tá escrito lá ou não tá? Descendência consagrada, que essa descendência não vai ser sua. Gente... Se alguém leu a Bíblia e viu o Levirato, vai entender o que eu tô falando. De ter a herança genética, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e o de Rê, Vavirê. Vocês estão de tiração, vocês estão de brincadeira comigo. Pra poder criar uma mãe e uma criança. Olha, você tem que ser muito homem pra poder assumir uma criança. Tá bom, e o homem que você escolheu? Onde é que ele tá? O que aconteceu? Você mandou ele embora ou ele não foi homem suficiente? Mas não foi você que escolheu esse cara? Criança que não é sua, né? Porque pra poder assumir uma criança que não é sua, você tem que ter culhão, filho. Ah, não, ele tem que ser otário. Ele tem que ser otário, porque nem a Bíblia diz pra você fazer isso. Aí vão falar assim, ai não, o José não sei o que lá, não sei o que lá. É. Mas a Maria, ela era virgem, né? E foi concedida pelo Espírito Santo, né? Vê se teve outro caso assim, jovem.
Não teve, né? Ah, poderia falar da Rainha Esther, que eu tenho um vídeo falando sobre isso. Vou deixar pra você. Poderia falar da Rainha Esther. Mas tinha lá sanguíneo, porque foi o tio dela, né? Os pais acabaram morrendo e o tio dela assumiu a guarda. Olha a diferença. Porque isso aqui, ó, é muito fácil de ser amado, mas vocês não estão preparados pra essa história. O mais bizarro E ainda. E eu que não tô preparado. Você também não. é que a maioria dos caras que eu vi falando sobre essa trend de falar por que eles não ficariam com uma mulher que é mãe, eles justificam como se a gente fosse culpada do nosso relacionamento com o pai dos nossos filhos não ter dado certo. Mas quem é? Mas quem é? No relacionamento tem duas pessoas, né? Quando o relacionamento não é trisal ou sei lá o que mais, né? Mas enfim. Tem duas pessoas. Faz conta comigo. Conta de padaria, dona de casa, jovem, ó. Tem duas pessoas, um homem e uma mulher. 50% é de um, 50% é do outro. Ou eu tô errado? Aí vai falar, não, o homem tem que dar mais. Vai falar, tá, tudo bem, que seja. Mas na lei não diz que... Nossa lei, tá? Constituição lá, Código Civil, né? Todos são iguais perante a lei, que, né, o homem e a mulher, os cônjuges têm o mesmo direito e dever. Tá escrito lá, não tá? Então eu posso afirmar aqui. Pelo menos pela lei dos homens é 50-50. É, filho, até você tá discordando. Acontece que tem muito mais cara babaca por aí que não tá afim de se autorresponsabilizar pelas coisas que faz nesse mundo do que mãe disposta a largar o próprio filho com qualquer um. Mas quem se relacionou com esse cara babaca pra nascer uma criança e depois ele meteu o pé? Ou você mandar ele embora? Quem? Ou ela foi obrigada? Enfim, a hipocrisia. Seria muito mais fácil a gente não dar sequência na gravidez, a gente fazer qualquer outra coisa. Mas eu garanto pra vocês que nada compensaria tanto quanto ter um serzinho desse na vida da gente. E fala sério, pra que outro homem na vida? Pra que outro homem na vida? Você já tem esse? Cara, é muito coping. É muito eufemismo num vídeo só, cara. É muita conveniência num vídeo só. Eu explodi aqui. Desculpa, gente. Foda da conveniência. Mas peraí, você acha que acabou? O ciúme do que nunca foi meu, com saudade do que não aconteceu. E O homem, ele te come bem e ele é um ordinário, um energúmeno, ou então o homem, ele te come mal e aí ele é um príncipe na sua vida. Então é o seguinte, eu não quero casar, eu não quero relacionamento. Enquanto eu não quiser isso, eu vou optar por ser bem comida. Porque sempre tem um preço a pagar. Você nunca consegue os dois. Ou você tem sorte ou você tem sorte no amor. Os dois não dá não, minha filha. Bom, senhores, respira fundo aí. E agora vamos ficar com a parte que mais importa. As minhas opiniões, o que eu acho, você pode jogar no lixo. Mas a Bíblia, eu acho que você tem que ouvir. Então vamos meditar nela? Amém? Vem comigo. Basicamente, a separação que eu fiz aqui, temos 3 passagens aqui. Então, seria a moça ali na juventude, na metade, e quando ela já tá na velhice. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver? Tito 2, ó. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes. No caso aqui, as mais velhas. Se você pegar... Eu recomendo você ler tudo. Eu tô pegando só a parte que nos cabe, mas leia tudo. Ó, a serem prudentes e puras. Aqui vão falar casta e moderada, em outras traduções, tá? A estarem ocupadas em casa, em outras traduções falam serem boas donas de casa, ok? E serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos. Tem uma passagem que fala lá que
que ela lhe faz bem todos os dias e não mal. Eu acho que é da passagem do Provérbios 31, se eu não estou enganado, né? A fim de que, qual que é o propósito disso tudo? A palavra de Deus não seja difamada ou blasfemada. Então, segundo a Bíblia, a mulher ter todas essas qualidades, o propósito não é em relação ao marido, não. É agradar a Deus, cumprir o que a Bíblia diz. Consegue entender a diferença, jovem? Vamos ver aqui o próximo. 1 Coríntios 7. A diferença entre a mulher casada e a virgem. Mano, pelo amor de Jesus Cristo que morreu na cruz, por mim e por você, anota isso aqui. Coloca no seu coração, em nome de Jesus. A solteira cuida das coisas de quem? Do Senhor. Para ser o quê, jovem? Para ser o quê? Santa. Tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do quê? Do mundo. E qual que é o propósito? Em como há de agradar o marido. Tá escrito aqui ou não tá, jovem? Aí se ouve as mulheres falando, eu? Cuidar de macho? Crente, viu? Tem umas crentes aí, ó. Você tá vendo aqui que ela tá totalmente fora. Ela é qualquer coisa, menos crente. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente. E qual que é o propósito? Para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Olha aí, mano. Gente, a gente não vê em Efésios 5 o propósito do casamento. O homem ele só deveria receber a submissão feminina se ele estivesse disposto a morrer pela esposa. Mas quantos caras que você conhece que faz isso e mesmo assim a mulher não entrega? E aí, jovem, quem é que tá devendo mais, hein? Fica aí a reflexão. Eu recomendo também ler aqui Timóteo 5 para você entender, porque essa passagem aqui fala da inscrição de uma espécie de INSS da igreja, tá? Porque teoricamente a família cuidaria das mulheres mais velhas, né? Mesmo porque o patriarcado é o homem que se sacrifica, a mulher recebe. Todo mundo sabe disso. Quem diz que não tá mentindo. É desonestidade intelectual, a verdade é essa. Mas enfim, feito o disclaimer, vamos lá. A partir do 9, tá? Timóteo 5, 1 Timóteo 5. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Regras, ok? E só a que tenha sido mulher de um só marido. Danou-se, hein? Se fosse nos dias de hoje, lascou, foi tudo. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Então não era qualquer mulher. Então olha as regras. Ela tinha que ter mais de 60 anos, mulher de um só marido, e ela tinha que ter uma boa fama, porque senão não ia ser inscrita. Não é brinquedo o negócio. Ó, mas não admitas as viúvas mais novas ou mais jovens. Por quê? Quando se tornam levianas contra Cristo, querem o quê? Casar-se. Você não tá vendo isso hoje, não? As irmãzinhas vai brincar, vai passear. Chega um tempo, né, que o relógio biológico dela, o masculinista vai falar que ela bate na The Wall, ela vai resolver abaixar um pouquinho, né? E quer casar, é ou não é? Enfim. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Vai vendo o tamanho do peso disso aqui, ó. E além disto, aprendem também a andar ociosas dentro de casa, né? De casa em casa, sem fazer nada, melhor dizendo. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao capeta de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Olha, no meu ponto de vista, a conta não bate, não fecha nem na lei dos homens e não fecha nem na lei de Deus. A verdade é essa, meu jovem. Então eu não sei em qual ponto da sua vida você está, nem com qual idade você está. Mas perceba bem, na Bíblia diz que a pessoa desavisada, ela sofre a pena. Você não pode dizer que está sendo desavisado. Tem milhares, talvez milhões de pessoas gritando a plenos pulmões, alguma coisa está errada. E realmente está. Será mesmo, como o masculinista diz, que a responsabilidade é a criptonita feminina? Será? Qual berço você quer ficar? Eu fico por aqui.